Olá, bem-vindos ao Papo de Buco. Eu sou Lília Galana, jornalista, e apresento, junto com a equipe da Verodonto, o Papo de Buco, que é um podcast voltado a levar informação para você que é leigo ou para você que já é profissional e quer conhecer mais sobre as especialidades que vamos apresentar. O Papo de Buco é uma iniciativa da Verodonto, Odontologia Hospitalar Integrada, e ela é composta por diversos profissionais da área da odontologia com diversas especialidades. Mande sua pergunta ou sugestão para as nossas redes sociais que aparece aqui. É muito importante a sua participação, bem como é importante também você deixar o seu like e se inscrever no nosso canal para que a gente atinja mais pessoas. Combinado? O Papo de Buco de hoje vai falar sobre dor orofacial e disfunções da ATM, que é a articulação temporomandibular, que pode, às vezes, cometer você silenciosamente. Para falar sobre essas disfunções, trouxemos hoje aqui a doutora Laura Dottaviano e o doutor Igor Telezucchi. Doutora Laura, bem-vinda. E já fala para a gente o que é a DTM e o que é a dor orofacial. Então, a dor orofacial é um termo genérico de todas as dores que acometem tanto a face quanto a boca. A DTM é uma sigla que a gente usa para disfunção temporomandibular. É quando a articulação temporomandibular, que é a articulação da face, que faz com que a boca abra, fecha, vá para um lado, para o outro, para frente e para trás, começa a funcionar de uma maneira inadequada, tá? Ela funcionando de uma maneira adequada, ela vai prejudicar as funções da boca. Quais são as funções da boca? A boca foi feita para mastigar, para engolir, para respirar. Se o nariz der uma entupidinha, ela ajuda a respirar, para falar. E se as articulações estiverem funcionando mal, a gente vai executar essas funções de uma maneira inadequada. Então, é uma disfunção, não é uma doença, é uma disfunção, uma função de uma maneira errada. E que sempre acarreta, sempre finaliza em dor, ou Não necessariamente? Não necessariamente. O paciente pode não ter dor, mas ele pode ter, por exemplo, uma mudança na abertura bucal. Então, ele pode ter uma abertura bucal muito pequena. A limitação. Exatamente. Ele pode ter uma abertura bucal exagerada. Então, pode cair o queixo, que popularmente fala cair o queixo, que é a luxação da ATM, quando ela se desloca. E, normalmente, quando desloca, pode ter dor. Mas, nos intervalos entre as luxações, o paciente pode não ter dor. Ou ele pode ter estalidos articulares, que significa geralmente algum problema dentro da articulação, e pode não ter dor, mas ele funciona mal. Doutor Igor, bem-vindo. E já uma pergunta: quais as características dessa dor causada pela DTM? Bom, obrigado. Bom, a característica da dor da ATM está diretamente relacionada com o tipo de disfunção que a gente vai encontrar no determinado paciente. A disfunção, ela não é uma única alteração articular. Como a doutora Laura já explicou, existem diversos componentes que estão associados à disfunção temporomandibular. Hoje, a gente até escuta falar em dor cérvico-crâniofacial. Então, a gente vê o envolvimento desde a região cervical, cabeça, face, sistema mastigatório, fala, respiratório, como a doutora Laura falou. Então, é preciso entender o que é essa dor, o que é essa disfunção. E quando a gente fala de sintomas, ela pode envolver uma disfunção miopática, ou seja, uma alteração muscular, uma disfunção artropática, que já estaria ligado à articulação propriamente dita e aos movimentos de abertura e fechamento e deslocamento da boca. Então, as características dessa dor são amplas, são inúmeras. Então, aquele paciente ele pode nos procurar por conta de um estalo, como a doutora Laura falou, por conta de um zumbido, por conta de uma limitação, por conta de uma cefaleia, uma dor de cabeça, por conta de uma dificuldade respiratória, mastigatória, uma dor cervical, uma dor no pescoço que irradia para a boca, para a cabeça. Então, o leque de sintomas que a gente encontra aí nas disfunções temporomandibulares, ou dor cérvico-crâniofacial, ultimamente utilizado também, é muito amplo. Ele envolve todas as dores orofaciais, que a doutora Laura explicou, que podem irradiar
para a nossa face como um todo. Então, a característica, né, de dor, ela vai ser investigada, diagnosticada, estudada na consulta, numa boa avaliação. Por isso que é extremamente importante a gente salientar que não é só uma dor local, não é só um estalo. Uma dor orofacial, ela é multifatorial, uma disfunção ela é multifatorial. Então é preciso realmente identificar que tipo de disfunção nós estamos avaliando, né? Que tipo de disfunção o paciente apresenta, para identificar os sintomas, as condutas, o que vai ser traçado e planejado para esse paciente. Doutora Laura, a DTM ela também é a principal causadora da dor de cabeça? Não, ela não é a principal causadora da dor de cabeça, mas ela é uma das causas da dor de cabeça. Nós temos na face 2 músculos, que são os temporais, que têm o formato de um leque. A pontinha do leque está presa na mandíbula, que é o osso que se move. Se a mandíbula funciona mal, se a mandíbula funciona demais, esse músculo vai funcionar de uma maneira errada também. Ele funcionando de uma maneira errada é como um músculo fazendo ginástica, ele vai doer. E a característica que o paciente percebe isso como uma dor de cabeça. Tem alguns estudos que são muito interessantes também, que o bruxismo, que é o ato de apertar ou ranger os dentes, uma função exagerada da musculatura da face, é capaz de desencadear crises de enxaqueca, da migrânia. Então, é muito interessante, porque ele não é a causa da migrânia, mas ele pode ser um fator desencadeante, assim como o álcool, o chocolate, o glutamato da comida chinesa. O bruxismo também pode ser um fator desencadeante. Então, a dor é a enxaqueca, certo? A dor da disfunção de ATM, propriamente dita, é uma dor muscular, é uma dor músculo-tensiva pela contratura exagerada, pela função errada da musculatura. Mas ela pode influenciar em outras dores de cabeça também. A gente tem como distinguir a enxaqueca, porque tem dores que já são tabuladas, né? Por exemplo, a dor aqui atrás falam que pode ser pressão, a dor na frente pode ser sinusite. Lília, na agora cabeça você não me pegou, porque eu adoro dor de cabeça. Não, assim, adoro o diagnóstico das dores de cabeça. Então, é muito interessante, e como o doutor Igor falou agora no começo, todo o diagnóstico da dor de cabeça parte de como? Da sua conversa com o paciente. Então, é muito importante você conversar com o paciente. Eu brinco que eu ia adorar se cada vez que o paciente tivesse dor de cabeça, acendesse uma luzinha vermelha na ponta do nariz, porque não tem sinal clínico da dor de cabeça. Os únicos dados para você diagnosticar a dor de cabeça são os dados que o paciente te dá. E as dores são muito diferentes. Diversas, né? Certo? Por exemplo, geralmente, a dor de cabeça ligada à disfunção de ATM, que é a cefaleia, que a gente chama de músculo-tensiva, ela geralmente é uma dor bilateral, então dói os 2 lados da cabeça, pode doer mais um, pode eventualmente doer um, mas geralmente ela é uma dor bilateral. Ela é uma dor mais chata do que uma dor incapacitante. Então, muitas vezes o paciente passa o dia inteiro com aquela dor chata, incomodando, e não toma remédio, certo? A enxaqueca, por outro lado, ela geralmente é uma dor unilateral. Existe a dor bilateral, mas é uma exceção. Ela é uma dor unilateral, ela é uma dor incapacitante. Quando ela começa, ela pode durar desde horas até 3 dias seguidos. A enxaqueca, normalmente, que também é chamada de migrânia, ela dá fotofobia, então o paciente não aguenta a luz, ele não aguenta barulho, ele precisa ficar quietinho, trancado num lugar até essa dor passar. Então, as características das dores são muito diferentes. E como o doutor Igor falou agora há pouco também, a gente tem que considerar bastante, hoje, na dor orofacial, a dor cervical também, porque existe uma relação muito grande do pescoço com a disfunção de ATM, de alterações posturais que refletem um no outro. Então, tem uma outra cefaleia, uma outra dor de cabeça, que é muito importante, muito subdiagnosticada, que é a cefaleia cervicogênica. É a dor de cabeça causada
pelo problema postural no pescoço. Geralmente, é uma dor de cabeça com um ponto de desencadeamento aqui no pescoço e ela geralmente irradia para a região frontal e para fundo dos olhos. E pode ser incapacitante também. Então, existem muitas outras. Eu sou apaixonada pelo diagnóstico das dores de cabeça, mas, geralmente, é muito importante essa conversa do profissional com o paciente para chegar a um diagnóstico mais correto. Porque cada caso é um caso também, né? Com certeza. Em geral, você vai avaliar os hábitos, alimentação, sono, postura e tudo, né? Tudo isso demanda numa dor diferente, né? Conforme o caso, né? Mas a gente consegue, na primeira consulta, né, doutor Igor, muito mais dados nessa conversa do que no exame clínico propriamente dito. Geralmente, essa conversa ela já até orienta você o que você vai procurar no exame clínico. Sim, com certeza. E só completando um pouquinho também, é extremamente importante, né, o autodiagnóstico, diagnóstico não, mas o autoexame em casa e uma conscientização, até pelos tempos modernos que a gente vive. Isso que a doutora Laura falou, da cefaleia cervicogênica, está diretamente relacionado a hábitos. Então, hoje, o que a gente está diariamente e constantemente fazendo? Mexendo no telefone, olhando para baixo, utilizando bolsa pesada, carregando mochilas, crianças, adolescentes na escola, carregando mochilas pesadas, hábito de ficar com o telefone de um lado e dirigir. Então, são motivos que levam a alterações de encurtamento muscular e acaba tudo trabalhando junto, né? Não é apenas uma posição. Então, a cefaleia ela é bilateral, é necessário que tenha o equilíbrio muscular para que nós não tenhamos problema, e esses hábitos acabam trazendo encurtamentos musculares que geram tensões, pontos gatilhos, que nem a doutora Laura falou. Então, às vezes, a gente precisa reequilibrar essa postura, avaliar realmente a questão muscular, e em nenhum momento a gente está falando necessariamente de dente. Exatamente, ou da TM. Então, é muito mais abrangente. Entra no quadro que a doutora Laura já explicou no começo, de uma dor orofacial. Né? Não é uma alteração necessariamente na ATM, mas gera um transtorno muscular que vai envolver todas essas dores e tudo isso. E, às vezes, o paciente chega nem sabendo disso. Ele chega porque falaram que ele tem bruxismo, que ele tem uma alteração, e quando a gente vai ver, a enxaqueca é causa disso. Ele já passou por inúmeros profissionais e nunca descobriu a causa da enxaqueca. Uma enxaqueca não tem cura. Então, essa avaliação muscular, esses hábitos, é algo que não é um remédio que vai tratar. E, às vezes, na primeira consulta, que a doutora Laura falou, a gente consegue orientar, avaliar, diagnosticar e conduzir o paciente da melhor forma possível. Inclusive, o próprio paciente pode fazer isso em casa, fazer movimentos, né, cervicais, ele consegue ver se dói um pouco a musculatura, se na hora que ele aperta os dentes, fecha, colocar a mão aqui na região de masseter, ou como a doutora Laura falou, na região temporal, a gente consegue sentir essa tensão muscular que é feita durante a mastigação, durante hábitos, que são variáveis durante o dia, né? A gente mastiga, a gente fala, a gente respira, a gente está no telefone, então isso vai modificando. É necessário um equilíbrio para que não tenha problemas, como a doutora Laura já explicou. Como a gente anunciou no início, né, do nosso podcast, a gente falou que a dor orofacial, as disfunções, né, de temporomandibulares, ela às vezes é silenciosa. Doutor Igor, todas as pessoas que têm DTM têm dores? Não, né? Não necessariamente. E aí, por exemplo, a gente vai repetir, né? A gente pode repetir, deve repetir para que, né, que as pessoas entendam bem como que a gente detecta, né, uma DTM. A gente em casa, o leigo, né? Não vocês, os profissionais, né? Muito paciente, quando nos procura, já chega com uma certa informação, ainda mais pela acessibilidade de hoje em dia. Então, ele chega já, eu tenho uma disfunção porque eu tenho uma dor, porque meu cônjuge, né, meu companheira, relata que eu ranjo os dentes dormindo, porque eu estou com uma dor insuportável, mas são sintomas que a gente consegue avaliar, sinais e sintomas que a gente consegue mensurar, avaliar, o paciente perceber e levar isso na consulta, né, para poder relatar para a gente, né, para um diagnóstico mais preciso. Mas também tem a DTM, digamos, silenciosa, né, as alterações articulares, miopáticas, dentárias, respiratórias, mastigatórias, que não geram uma alteração clínica que é passível de exame, de toque, de diagnóstico, de mensuração,
mas a gente consegue observar de uma forma que o paciente nem percebe. Desgastes dentários são importantes, porque é o hábito, né, de desgaste durante o ranger, durante o apertamento de dente, uma sobrecarga muscular, aquele paciente que tem essa região aqui tensa, ele morde, você sente que isso aqui é um pouco mais avantajada, é um paciente que tem um hábito, se a gente malha muito o braço acaba criando um volume maior, porque é um músculo, assim como a musculatura aqui da região de masseter. Aquele masseter é a bochecha. Isso, essa região aqui mais atrás. Mais aqui, atrás, mais perto isso, da... mais próximo do ouvido, até aqui, perto da base da mandíbula. Mesmo. Se a gente colocar a mão aqui em casa mesmo, quem estiver escutando, consegue apertar os dentes, você sente uma musculatura contraindo e relaxando. Tá sentindo? Então, essa musculatura aqui é uma masseter. Se você colocar a mão aqui, logo acima da sua orelha, um pouquinho nessa região, e apertar também seus dentes, você vai sentir o músculo temporal contraindo. Então, a gente consegue avaliar pacientes que têm uma hipertrofia, um tônus muscular, ou uma variação, né, de tônus. Então, paciente que tem uma sobrecarga unilateral, que pode gerar um pouco de dor. Também são pacientes que não necessariamente vão apresentar uma queixa, mas a gente observa, tem algum sinal ali nos dando alguma informação. Pacientes que chegam com fraturas de dente, sem cárie, sem explicação, digamos assim, são pacientes que podem ter um hábito de apertamento, de bruxismo, que não gerou dor. O paciente começou a sentir dor porque quebrou um dente por conta deste hábito. Estalos articulares, a doutora Laura já falou isso no começo. Estalites, eu abro e fecho a boca, eu sempre tive o estalo na minha boca, né? Sempre abri e fechei e teve esse barulho. Mas esse barulho sumiu. Não necessariamente melhorou. A grande probabilidade é de que isso tenha piorado. Não vai sumir sozinho. Não vai sumir sozinho do nada. Se não tiver alteração Exatamente. de hábitos, não some sozinho. E outros fatores, limitação de abertura bucal, deflexão, aquele paciente que abre a boca e entorta e depois corrige novamente o posicionamento de abertura e fechamento de boca. São inúmeras alterações que levam a... são sintomas, né, de alterações de uma disfunção temporomandibular, de uma dor orofacial ou cérvico-craniofacial, mas que às vezes são assintomáticas. E aí entra um detalhe muito importante, né, um ponto de diagnóstico e conversa com o paciente muito importante. E aí, o paciente não sente nada. O que a gente faz? A gente trata, precisa fazer alguma intervenção clínica, cirúrgica, medicamentosa ou não? Todo mundo que tem algum destes sinais e sintomas precisa ser tratado? Ou a gente consegue acompanhar, preservar? Que momento a gente vai indicar um tratamento ou a gente vai ser mais conservador e acompanhar este paciente? Eu acho que é muito importante, a doutora Laura deve concordar, a gente orientar o paciente, ficar atento, explicar para ele a importância do autoexame, dos retornos e acompanhamento, porque nem tudo a gente vai sair tratando, operando, intervindo, sendo que às vezes, como você falou, é assintomático. Mas também tem o assintomático que não sabe que tem e está tendo complicações que lá na frente pode... Exatamente. Que lá na frente pode ser um pouco mais grave. Entendi. Você estava falando de quebrar o dente, né? Esse final de semana eu quebrei um dente, quebrou aqui, dentinho. E nem encaixa, não tem encaixe, não comi nada duro. Pode ser em função. Às vezes não encaixa, porque a gente observa o paciente, não só quando ele fecha a boca. A gente observa quando ele faz os movimentos. A gente tem que fazer uma análise funcional, dele funcionando. Então, o homem é o único animal que consegue fazer 6 movimentos. Ele abre e fecha, põe o queixo para um lado e para o outro, para frente e para trás. Então, você pode quebrar o dente se esse dente estiver batendo um pouquinho antes, num desses movimentos que você force. E reforçando o que o doutor Igor disse sobre tratar ou não tratar, eu concordo completamente com ele. Inclusive, tem uma pesquisa muito interessante, que se você fizer uma ressonância magnética de todos os pacientes, os que têm queixa, os que não têm queixa, aleatoriamente, 70% dos pacientes vão ter alteração no exame de imagem, mas não necessariamente eles têm queixa e você não precisa tratar. Tá? Ele deve ser orientado, mas não necessariamente submetido a algum tipo de tratamento. Entendi. Porque existe muito, e eu acho que cada vez mais as pessoas, né, até por conta da informação, acesso à informação, como o doutor Igor falou, as pessoas procuram com mais assiduamente consertar. E a gente escuta muito pessoas falando, eu tinha uma enxaqueca e botei uma plaquinha e passou. Eu tinha enxaqueca, coloquei aparelho, ou então estou em processo, né, e vai passar. Então, assim, esse tipo de tratamento
Laura, ele é válido, assim, é aleatório também, não resolve, ou para cada caso é um caso, ou tem que ser bem estudado? Como é que é? Lília, para cada caso é um caso, certo? O que a gente queria romper, um paradigma antigo que tinha, antigamente a gente achava que toda disfunção de ATM, inclusive o bruxismo, tinha relação com um mau encaixe de dentes. Então, a gente fazia um trabalho muito importante, muito pesado, às vezes, para recuperar a mordida, para deixar a mordida perfeita, para, por exemplo, curar o bruxismo. E hoje, com os estudos e as pesquisas, a gente sabe que isso não é verdade. Que existem algumas situações de maloclusão, de encaixe ruim de dente, que predispõem muito o paciente a ter uma disfunção de ATM, mas não é uma coisa decisiva. Hoje, o que é mais importante para determinar se a pessoa vai ou não ter uma disfunção de ATM é a qualidade do ligamento que ela tem. Eu dou um exemplo para os meus pacientes, geralmente eu falo assim, imagina que os dentes de cima e os dentes de baixo funcionam como se fossem a porta e o batente, tá? E as dobradiças são as articulações. Se você tiver uma porta e um batente mal encaixado, com o tempo você arrebenta a dobradiça, não é? Mas e se a sua dobradiça tiver um parafuso enorme, um parafuso bem grandão? Você vai funcionar e não vai arrebentar a dobradiça. Entorta, mas não arrebenta. Agora, imagina que você tem uma porta e o batente bem encaixadinhos, mas tem um parafusinho muito pequenininho, que seria a qualidade do ligamento, certo? A própria função normal do paciente vai levar a essa articulação ter algum tipo de problema, tá? Então, assim, é muito individualizado mesmo. É por isso é que, como o doutor Igor falou, é uma análise multidisciplinar. Você tem que olhar o paciente não só como uma face ou uma boca, tá? Então, isso que antigamente a gente fazia ajuste oclusal para melhorar a disfunção de ATM. Hoje não se faz mais. Até porque, por exemplo, se o problema era bruxismo, fazendo isso, acaba o bruxismo ou ele vai continuar com o bruxismo? Porque o bruxismo é um hábito inconsciente que a pessoa tem à noite, né? É uma bruxismo dúvida. É outro papo bem legal, né? Igor? Vamos entrar no bruxismo agora? Vamos! O bruxismo, antigamente, era considerado uma doença. E hoje a gente sabe que o bruxismo não é uma doença, o bruxismo é uma parafunção. Então, o que seria uma parafunção? Uma função auxiliar. Então, como eu falei no começo, a boca serve para a gente mastigar, engolir, falar, quebrar um galho para respirar, principalmente se o nariz tampa. E algumas pessoas usam também a boca para eliminar emoções. Então, quando a pessoa fica muito tensa, muito nervosa, muito cansada, muito feliz, tá? Porque a gente geralmente liga só emoções negativas e não necessariamente são só emoções negativas, emoções positivas, mas um excesso de emoções podem levar ao bruxismo também. O bruxismo, normalmente, ele acontece em surto. Então, o que acontece? O paciente tem alguma coisa que mexe com ele, emocionalmente. Aí ele entra num surto, aperta, range, aí para. Tem pacientes que param anos de ranger o dente. Aí, de repente, acontece alguma coisa com ele que não necessariamente é uma coisa ruim e ele entra num surto, aperta, range e para, tá? Hoje a gente sabe que o bruxismo ele não tem nada a ver com a mordida. Teve uma pesquisa muito interessante que foi feita que eles viram pacientes que usavam dentaduras e rangiam os dentes. Monitoraram o sono. Todos os pacientes estavam em surto. Ótimo. Na noite seguinte fizeram uma sacanagem. Tiraram a dentadura de todo mundo. E os pacientes sem dentes executavam o mesmo movimento mandibular que os pacientes com dentes. Então, agora tiramos os dentes e os pacientes estão executando o mesmo movimento. Então, hoje a gente sabe que o bruxismo ele não tem relação com a mordida. Então, assim, fazer correção da mordida para curar o bruxismo, fazer ortodontia para curar o bruxismo,
que a gente fez há muito tempo atrás, hoje não se faz faz. mais. O mecanismo do bruxismo é cerebral. Olha, que interessante. Ortognática também para bruxismo nunca foi feito, né? Não, nada a ver. Antigamente a gente fazia, assim, porque a gente achava que tinha relação alguma com a mordida. Coisa com o encaixe da mordida. Exatamente. É que é aquela velha máxima, né? Só a pesquisa leva ao desenvolvimento. Então, com as novas pesquisas, desvinculou-se essa relação forte que tinha, que a TM era só mordida. Não, a TM não é só mordida. Ou melhor, DTM, a disfunção da temporomandibular, não é só mordida. Porque quando a gente pensa numa articulação, a gente tem que pensar que todos os elementos dela funcionam como se fossem dentes de uma engrenagem. Sim. Se algum dente dessa engrenagem não estiver bem, essa articulação não vai funcionar bem. Vai ficar tudo capenga, né? E são várias estruturas, né? Quais são as principais estruturas, doutor Igor, que participam dessa disfunção da temporomandibular? Pegando o gancho aí do que a doutora Laura já falou agora, as alterações, né, podem ser em diversas estruturas, né, anatômicas que compõem a face. E, além da face, né, a gente estava falando agora de uma dor cérvica craniofacial. Então, vai desde a musculatura cervical, o esqueleto facial, né, crânio facial, né, o neurocrânio, o viscerocrânio, que a gente chama, seria a face e a cabeça, digamos assim. Então, assim, o posicionamento do esqueleto facial, o tamanho, a forma como ele abre e fecha, e essa abertura e fechamento vai se dar através de quê? Musculaturas, ligamentos, cartilagens, hábitos, né, manias. Não adianta eu ter um rosto simétrico e ter hábitos que não são compatíveis, não são saudáveis para este movimento. Então, como a doutora Laura falou, antigamente a gente escutava muito, e até hoje chega paciente no consultório falando, eu tinha problema, me falaram para eu botar aparelho, coloquei aparelho, não resolveu. Porque não é só uma questão de alinhamento, nivelamento e engrenamento dentário, pelo contrário. Eu conheço inúmeros pacientes, colegas, que você, olha, não tem aquele sorriso global, aquele sorriso alinhado, lindo, maravilhoso, perfeito, e não querem, nem pensam em tratar, em querer alinhar, porque aquele engrenamento, aquele funcionamento é o que é saudável para abertura e fechamento de boca, para articulação, para o equilíbrio esquelético e muscular dele. Então, é importante a gente observar se tem algum contato prematuro, uma ausência dentária, algum fator que esteja predispondo uma alteração em abertura e fechamento de boca. Isso é válido, é importante a ortodontia, a reabilitação, mas antigamente se tratava de uma forma como se isso ia resolver todos os problemas, e a gente vê que não é isso. Ou tirar o dente do siso. Vamos tirar o dente do siso porque a sua dor, por uma relação de proximidade, né, o nosso último dente da boca, está perto da TM, então eu abro a boca, eu mordo, dói um pouquinho, porque tem uma inflamação local, porque tem uma dor local, mas não necessariamente é um fator que irá predispor uma disfunção articular. Então, as alterações esqueléticas, né, os fatores, como esqueleto facial, musculatura, ligamentos, cartilagem, que nós temos no nosso, desde o pescoço, face, cabeça, vão estar diretamente inseridos. E pegando o gancho na sua pergunta, né, sobre a cirurgia ortognática trata a disfunção? Não. Mas faz parte de todo um contexto. A gente está falando da face como um todo, abertura e fechamento de boca. Então, pacientes classe 2 que têm um retrognatismo, uma mandíbula mais curta, um pouco mais para trás em relação à maxila, são pacientes que, por conta de um vetor de abertura e fechamento de boca, um eixo de crescimento facial e hábitos que podem ter levado esse paciente a ser um paciente classe 2, vão ter uma predisposição, digamos assim, a ser pacientes que podem desenvolver uma dor orofacial ou uma disfunção com uma taxa um pouco maior do que um paciente classe 1 ou classe 3, que é o oposto. Então, existe a relação, né, de uma cirurgia ortognática ser importante no tratamento da disfunção num fator maior, mais amplo. Não que vou fazer ortognática e vou tratar uma disfunção de ATM. Não, mas a gente pode equilibrar, tornar essa face mais harmônica, esse eixo de abertura e fechamento de boca mais harmônico. O fator respiratório também, um agente facilitador. O paciente retrognato tem um pouco mais de dificuldade de respirar por conta desse retrognatismo e uma diminuição da via aérea. Ele é sempre um respirador bucal? Não sempre, não necessariamente. Mas, se a gente for pegar aí um número de pacientes classe 2 que tem uma dificuldade respiratória por conta desse encurtamento mandibular, ser um respirador bucal, sim, vai ter essa predisposição. Um paciente que é respirador bucal, tem o excesso vertical, que é aquela face mais longa, um sorriso gengival, né, por conta de fator de crescimento. E isso não é agora na fase adulta, não. Isso veio lá da infância. Aquele paciente que tinha atopia de vias aéreas, né, dificuldade
por conta de crises alérgicas, garganta sempre inflamada, desde pequeno. Então, ele foi desenvolvendo, foi crescendo com esse hábito, vai desenvolvendo a respiração bucal, vai desenvolver, mais futuramente, uma síndrome da apneia do sono, ronco, alterações cardiovasculares, metabólicas. Então, é um paciente que, a gente está até aumentando aí, que por conta de uma alteração esquelética pode ter disfunção de ATM, então a gente tem que tratar, mas é sempre importante avaliar não só a ortognática, porque esse paciente que a gente vê, vou tratar a disfunção articular com cirurgia ortognática, você pode até melhorar essa questão do equilíbrio esquelético e muscular, mas é importante avaliar a ATM desse paciente, né? Até porque é um conjunto, não é apenas um determinado fator. Não é isolado, né? Vocês dois estavam falando, né, como fala, do complexo, né, da boca, com as suas, como fala, Laura, esqueci, cada parte da boca, né, vocês tratam como as estruturas, isso, obrigada. E eu não ouvi vocês falarem em nenhum momento, e não sei se isso importa, se tem a ver com essas disfunções também, a língua e o lábio, e os lábios, né? Eles interferem também por alguma razão, por exemplo, no bruxismo, eu sei de gente que tem bruxismo, não range dente, mas fica mordendo a língua. Geralmente, o movimento do bruxismo não é só apertar os dentes. Geralmente, o paciente aperta os dentes, chupa a bochecha e empurra a língua contra os dentes. Então, muitas vezes, a gente observa uma língua denteada, que é uma língua com o sinal dos dentes, uma mucosa da bochecha machucada. São sinais para a gente que podem chamar a atenção que esse paciente possa ter o bruxismo e não saiba que ele tem. Porque o bruxismo ele é interessante, eu falo que ele acontece no piloto automático. A pessoa não percebe que faz até que ela se machuque. Então, se, por exemplo, ela apertar tantos dentes, que ela machucar um dente e o dente fica dolorido, o dente dolorido dá a consciência do bruxismo. Se ele apertar tanto que ele machucar o músculo, que ele contrair demais o músculo e o músculo ficar dolorido, o músculo tenso ou dolorido dá a consciência do bruxismo. Mas ele, por si só, ele não faz o bruxismo porque ele quer, ele não para de fazer porque ele quer e ele só tem consciência quando ele se machuca. Inclusive, existem duas maneiras, dois tipos de bruxismo que agora a gente tem tratado de forma diferente, que é o bruxismo do sono e o bruxismo de vigília. Então, a gente pode apertar ou ranger os dentes enquanto a gente dorme, mas também enquanto a gente está acordado. E a abordagem para o bruxismo do sono e da vigília são abordagens diferentes. Você falou também, Laura, do sono, e tem muita gente que ronca também, né? O ronco faz parte, as estruturas que tem na boca, né? Por alguma disfunção de ATM, pode levar ao ronco ou o ronco é outra coisa? A disfunção de ATM propriamente dita não leva ao ronco, mas o ronco é um sinal de uma disfunção, porque é um sinal que alguma coisa está funcionando errado. Então, como o doutor Igor falou, as pessoas que têm a mandíbula mais para trás, né, então que tem um queixo mais para trás pequeno, muitas vezes elas têm uma diminuição do espaço respiratório posterior. E principalmente se elas dormem de costas, que a mandíbula fica mais para trás ainda, tem uma dificuldade grande de passagem desse ar e o paciente pode ter apneia e pode ter o ronco, mas não necessariamente. Ele pode ter apneia e ronco sem ter disfunção de ATM e pode ter disfunção de ATM sem ter apneia e ronco. Entendi. Então, eu vou fazer já engatar outra pergunta que pode ser que não tenha nada a ver, né? Existe a cirurgia ortognática para tratar o ronco, doutor Igor? Sim, existe a cirurgia ortognática como uma das alternativas para o tratamento da SARROS, né? Que o ronco. O que é a SARROS? É a síndrome da apneia ou hipoapneia obstrutiva do sono. Então, esse paciente retrognata, né, que a gente está falando, que além de predispor uma alteração articular,
por conta de fator de crescimento, eixo de abertura e fechamento de boca, ele também tende a ter uma diminuição da via aérea, principalmente nessa região aqui de orofaringe. Então não adianta nada nós termos o nariz alinhado, desobstruído, sem um desvio de septo, sem hipertrofia de cornetes, não sermos respiradores bucal, respirar bem pelo nariz, mas aqui atrás, a passagem desse ar, ela ser insuficiente, ela ser reduzida e ser diminuída. Só isso é o suficiente para tratar o ronco, essa síndrome, né, da apneia ou hipopneia obstrutiva do sono? Não. É uma das alternativas que a gente utiliza, acompanha, realiza, né, realmente com bastante sucesso e bastante casos positivos aí para os pacientes que nos procuram com essa queixa, mas não é só isso. É necessário observar hábitos, vícios, paciente que fuma, paciente que consome bebida alcoólica, paciente super cansado por conta de rotina, de trabalho, posição de dormir, peso, sobrepeso, né, do paciente, circunferência cervical. Então, são inúmeros os fatores que predispõem aí a uma determinada alteração que leva ao ronco, né, a síndrome da apneia do sono. Mas sim, a cirurgia ortognática passa, a partir desse ponto, a ser um dos fatores a ser observado, diagnosticado, e isso também, junto com a DTM, com a ATM, né, vamos falar assim, porque é um paciente que leva a uma predisposição a ter problemas. Supondo que você vai fazer uma cirurgia ortognática para um tratamento de ronco. E ela já não é ortognática porque não vai mexer em partes ortos, né? Tô certa? Tá errada. Tô errada? Óbvio, eu não sou dentista, né, gente? Eu sou jornalista. Mas é muito bom isso. É muito bom essa interação, exatamente, porque a gente quer o que tá. Para a gente tem algumas coisas, Lília, que são muito óbvias. Sim. Certo? Porque é o nosso dia a dia, Claro. mas para as pessoas não. Então você é muito importante nesse nosso bate-papo, porque você traz exatamente essas dúvidas. Então, qual seria a parte orto na cirurgia do ronco? É o que nós falamos. O alinhamento perfeito, lindo, maravilhoso dos dentes, isso, do ponto de vista estético, é maravilhoso. Sim. Agora, quando nós falamos de função, não é o primeiro passo. Tanto que, como nós já falamos aqui, nem todo paciente que tem os dentes um pouquinho mais desalinhados precisa colocar aparelho, fazer ajuste oclusal, senão vai ter um problema articular. Óbvio, é importante uma avaliação de especialista para poder entender realmente qual é essa questão. Mas o paciente que leva uma predisposição, né, o classe 2, vamos falar assim, tirando os outros fatores, vamos falar de crescimento esquelético, né, facial. O paciente classe 2 que tem essa predisposição a ter o ronco, a sarros, né, que a gente chama, ele tem sim que ter um engrenamento dentário bem estável. Então não adianta fazer a cirurgia ortognática num paciente que não encaixa a mordida, que não tem os dentes bem posicionados. Então é necessário, eventualmente, um tratamento ortodôntico prévio, é necessária a avaliação com fisioterapeuta, com otorrino, para ver a questão respiratória como um todo, com fonoaudiólogo, para ver a questão realmente de posicionamento de língua e fala, abertura e fechamento de boca, deglutição. Tudo isso está interligado. Então, passa pelo tratamento ortocirúrgico, pela cirurgia ortognática propriamente dita, ortodôntico, fono, otorrino. É realmente uma avaliação, como eu falei, multidisciplinar. A ortognática é uma das opções dentro deste contexto geral. Entendi. Mas eu acho que eu entendi a sua pergunta de uma maneira diferente. Uhum. A cirurgia ortognática para o ronco pode ser a mais comum, como o doutor Igor falou, o paciente classe 2 é o paciente que tem a mandíbula pequena, que tem a mandíbula para trás, espaço respiratório pequeno. Então, o que a gente faz? A gente faz uma ortognática para jogar o queixo para frente. Porque você colocando... então, é uma ortognática. Lá de trás. Exatamente. Mas, não, na verdade, não foi nem uma coisa nem outra. Foi uma pergunta bem leiga mesmo. Não sei nem se é o caso, se existe. Mas, por exemplo, vamos supor que o paciente esteja com tudo ok. A parte da mandíbula, da gengíbula, né? Gengíbula, que bonitinho! Que ele é o neto da nossa amiga Mariana, que vai ser dentista, né? E estava com o espelhinho lá olhando a gengíbula do pai. Do pai, mas eu digo assim, ele está tudo ok, mas ele ronca. Quer dizer, se tiver tudo ok, ele já não vai roncar, né? Mas vamos supor que ele ainda assim ronque. Só as partes moles, o que eu quis dizer foi de parte mole, sabe? Lá, palato mole, céu da boca atrás da língua, que eu não sei nem como chama da língua para trás, eu já nem sei, né, o que tem. A região da úvula, da campainha, né? Existe uma cirurgia para fazer um encurtamento
dessa região também. Hoje, inclusive, existem algumas controvérsias, mas não necessariamente toda a cirurgia do sono para apneia ou hipopneia do sono seja uma cirurgia de avanço da mandíbula. Então, é muito importante essa avaliação profissional. Se você tem, procure um profissional competente, apto, que possa te examinar e fazer o diagnóstico correto. Porque o tratamento correto só vem com o diagnóstico correto. Então, precisa, o que está fora do lugar? Por que não está funcionando bem? Bom, e complementando o que a doutora Laura falou, e a sua pergunta também, se nós observarmos, fizermos um estudo, um levantamento aí de pacientes que roncam, eu acredito que nem todo mundo vai ser classe 2. A gente fala, existem muitos mais fatores como obesidade, vícios, né, hábitos não saudáveis que vão levar o paciente a roncar, a ter essa dificuldade maior respiratória durante o sono, do que a situação esquelética no perfil classe 2 facial, né? Então, existe muita alteração de partes moles, de hábitos, de rotina, realmente, que vão predispor esse paciente a ser um paciente roncador, né? Um paciente que ronca, que não necessariamente tem nada a ver com o posicionamento esquelético, né, da maxila e da mandíbula. Existe um hábito das pessoas procurarem o bucomaxilo para tratar de DTM. Exatamente, mas é importante falar, existe uma especialização, uma especialidade que é disfunção temporomandibular. E o bucomaxilo não é especialista em ATM. Entendi. Né? Por hábito, vai se aperfeiçoando, vai operando, vai tratando. Mas o bucomaxilo é um cirurgião. Existe um especialista em DTM e dor orofacial. Existem duas entidades, que é a Sociedade Brasileira e a Associação Brasileira de Disfunção, de uma classe, de uma especialidade reconhecida pelo CFO. Isso é importante. E a outra coisa que eu acho que a gente acabou perdendo um pouquinho é que a gente falou muito de sintoma. Sim. Falou assim, a dor, a alteração esquelética, o estalo, o aparelho, mas tudo isso é consequência de o quê? De um apertamento, de uma mania, de um hábito, de uma parafunção, principalmente. Quando a gente fala da disfunção temporomandibular, isso a maioria dos sinais e sintomas que o paciente chega são consequências desse hábito, dessa parafunção. Bom, dentro desse nosso papo de buco, eu sei que vocês dois, além de outras especialidades, são especialistas em DTM e dor orofacial, tanto a doutora Laura quanto o doutor Igor. Então, me explica, doutor Igor, existe, né, o especialista para essa dor? Quando a pessoa tem algum sintoma, ela pode procurar quem? Exato, Laura. Existe um hábito, digamos assim, deste paciente que tem uma dor orofacial, uma disfunção temporomandibular, ser encaminhado para o cirurgião bucomaxilofacial. Nos ambulatórios de hospital, o paciente chega. Hoje, a maioria dos meus pacientes que me procuram no consultório, no ambulatório, no hospital, vem com uma queixa de dor orofacial, de uma alteração articular. Eu sou bucomaxilo, mas também existe a especialidade de disfunção temporomandibular e dor orofacial. Não necessariamente, e eu até acredito que um especialista em dor orofacial e disfunção temporomandibular poderia, eventualmente, com treinamento adequado, operar determinadas situações, mas existe uma especialidade que vai tratar. Ele estudou aí no mínimo 2 anos, é uma especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Odontologia, que é a disfunção temporomandibular e dor orofacial. Então, o cirurgião bucomaxilo, ele também atende por hábito, por rotina, por ser o maior receptor destes pacientes, né, que são encaminhados, seja no hospital ou no consultório, mas além de especialista em cirurgia, existe a especialidade de disfunção temporomandibular e dor orofacial. E este profissional também é extremamente capacitado, qualificado e às vezes até mais capacitado para lidar com as disfunções clínicas, musculares, essa questão que vai envolver, né, a oclusão, a abertura e fechamento de boca, né, o uso de órteses, né, placas que a gente fala aí comumente. Então, é importante salientar, além do cirurgião bucomaxilo, que tem como rotina e hábito tratar dor, o especialista em DTM é outro profissional, né, é um profissional da odontologia que fez um treinamento intensivo, específico para lidar com esse tipo de dor. Até porque nem sempre a sua dor ela vai desembocar numa cirurgia ortognática. Às vezes ela pode ter um outro tipo de tratamento, menos invasivo e com mais fácil, menos doloroso e com mais assertividade. Não é isso, doutor? Sim, exatamente. Por isso a importância, né, de procurar um especialista em dor orofacial. Isso.
Pegando o gancho também que você falou aí do tratamento cirúrgico com ortognática, existem outras cirurgias da ATM. Uma discopexia, uma artroscopia, uma viscosupplementação. Que isso? São outras cirurgias, exato. São alternativas terapêuticas cirúrgicas que, quando bem indicadas, vão corrigir uma determinada alteração. Tá bom, então agora Além da cirurgia ortognática. explica cada uma delas. Posso só contar um pouquinho Pode, de história? claro. Que eu acho que, assim, como eu tenho um pouquinho mais de anos na profissão, eu vi essa coisa. Então, contando um pouquinho de história, inclusive explicando por que existe essa cultura de o paciente procurar o bucomaxilo. No Brasil, a especialidade dor e disfunção temporomandibular foi criada nos anos 2000. Antigamente não existia. Então, o que acontecia? A especialidade não existia, mas as queixas já existiam. Então, o paciente, por exemplo, tinha uma retração gengival ou uma mobilidade dentária causada por um bruxismo, por exemplo, ele procurava o periodontista. Aí o periodontista tinha um esquema de tratamento. O ortodontista, porque se achava que a relação principal era a oclusão, também tratava a disfunção de ATM. O bucomaxilo, como entende muito de face, tratava a disfunção de ATM, mas ele tinha um olhar um pouco diferente, ele tem um olhar mais cirúrgico. Na verdade, cada um tinha um olhar voltado para a sua especialidade. E era necessário reunir todas essas especialidades para ver, pensando nos pacientes e nos problemas que eles apresentam, como tratar. Tanto que, quando eu me interessei por disfunção de ATM, eu fui estudar gnatologia na Itália, porque lá já existia a especialidade e aqui não. Então, isso sobrou um pouco essa cultura de procurar o bucomaxilo, porque o bucomaxilo entende muito de face. Ele entende muito de face, mas muitas vezes ele tem um olhar viciado quando se trata da função, que o especialista em dor orofacial tem muito melhor, certo? Então, a gente recomenda, se você tem um sinal, sintoma de uma dor orofacial, de uma disfunção da mastigação, procure um especialista em dor orofacial. E só para a gente retomar, para quem está nos assistindo também ficar mais atento, doutor Igor, quais são os sintomas assim pontuais para quem tem algum problema de disfunção temporomandibular ou, né, de alguma dor orofacial? Os principais sinais e sintomas, como a gente já conversou aqui hoje durante essa entrevista, é dor na face, dor, acordar com dor, aquele paciente que já acorda sentindo cansaço, com aquela face pesada, cansada, dificuldade de abrir a boca, parece que tem que encaixar, que tem uma certa limitação no começo e vai melhorando durante o dia, ou o contrário, aquele paciente que acorda bem, e como a doutora Laura já explicou, né, não existe só a disfunção temporomandibular do sono, né? Durante o dia a gente vai apertando, vai tensionando, vai arranjando, vai abrindo e fechando a boca de forma talvez incorreta e começa a apresentar alterações e dor e no final do dia está cansado, morrendo de dor de cabeça, sentindo o rosto pesado. Então não existe uma receita de bolo, não existe um protocolo, como as pessoas gostam de perguntar, de como tratar, de como avaliar. Mas são sinais como dor, cansaço, dor de cabeça, limitação de abertura e fechamento de boca, desgaste dentário, cãibra, espasmos, né? Aquela mandíbula que treme de forma esporádica. Estalos, né? O paciente que abre e fecha a boca e faz trec. Não é normal, viu, gente? Estalido não é normal. Não é normal. Não quer dizer que a gente tem que operar todo paciente que tem estalido. Muito pelo contrário. E pode não doer também, mas não é normal. Mas não é normal. Não é para ser normal. Não quer dizer que tem que ser operado, tem que ser tratado, precisa ser avaliado e bem diagnosticado. Então, a gente precisa entender. Sinais e sintomas são o que a gente consegue mensurar, o que a gente consegue ver, o que o paciente nos relata. Então, tudo isso. Dor, em que momento acontece essa dor, se você já acorda, se ela vai acontecendo durante a função, após a mastigação, após falar bastante, ficar no telefone, que seja, ou limitações de abertura e fechamento de boca, deflexão, aquele paciente que abre a boca, ela entorta e depois corrige novamente, os estalos, né, que a gente já falou, mordida, você fala tensional, né? Mordida, são diversos os sinais. Eu, depois de uma certa idade, comecei a morder demais a língua, às vezes até falando. Começou assim, na mastigação, escapava e eu mordia. Às vezes eu estou falando e eu mordo a língua.
Isso é uma disfunção de ATM? Não necessariamente. Não, é mesmo, né? Não, também não. Pode ser desde uma postura errada de língua, pode ser uma reabilitação oral que você fez, que tem algum excesso que invade o espaço da língua, e pode ser um bruxismo com essa pressão da língua sobre os dentes. Precisa avaliar. Precisa avaliar, né? Vou lá falar com você, Laura. Com certeza. Estamos lá, nós dois, prontos para atender vocês. E você que nos assiste, deixe o seu like e também mande a sua sugestão, a sua pergunta ou a sua sugestão de pauta para que a gente traga nos próximos programas. O nosso endereço aparece aqui embaixo, nos siga também nas redes sociais, né, no nosso site, o nosso Instagram, o nosso Facebook. A gente procura, né, dar orientações também assim diárias não, do cotidiano para as pessoas, né, dentro dos assuntos que estão em pauta. E vai ser muito importante que você entre em contato com a gente. Mas o seu like é muito importante para que a gente tenha relevância também e chegue para outras pessoas. Doutor Igor, como a doutora Laura estava falando sobre a parte da disfunção, que ela não é exatamente, às vezes ela não é mecânica, ela tem muito a ver com estresse, né, com hábitos, com ansiedade, com euforia, que são gatilhos para que isso aconteça. Existe algum tipo de tratamento, por exemplo, como me passou, né, pela cabeça quando vocês estavam falando, por exemplo, como a acupuntura ou a laser terapia consegue diminuir, tratar essas disfunções quando elas são, né, não são ortognáticas? Sim. Bom, sim. O termo tratar, eu acho ele um pouco delicado de ser utilizado. Porque, como a doutora Laura falou, a gente não está falando de uma doença. Então, eu sempre deixo muito claro quando o paciente me procura no consultório, no ambulatório do hospital, que eu tenho um problema, eu tenho uma disfunção, eu tenho uma dor. Tudo bem. Você chegou aqui com um sinal e um sintoma. Vamos entender o que causou este sinal e este sintoma, tentar ver se é possível tratar. E na grande maioria das vezes não é. Geralmente o paciente começa a desenvolver, em determinados casos, agravar determinado sintoma, né, ou sinal, por conta de um hábito, que é o apertamento, que é o bruxismo, que ele não tem cura. Por que o paciente aperta? Por que o paciente range? Existem predisposições, como a gente já falou, alterações esqueléticas, dentárias, oclusais, mas, ao meu ver, né, na nossa casuística, o principal é a tensão, é a ansiedade, é o estresse, é o nervosismo, é a rotina, é o pós-pandemia que a gente passou recentemente ainda. Afetou todo mundo, mudou a rotina de todo mundo. E, hoje em dia, a gente a gente consegue observar isso no consultório. Então, quando o paciente chega, eu estou muito tenso, eu estou muito estressado, problema no trabalho, problema em casa, seja pessoal, financeiro, profissional, eu não tenho tratamento para este problema que desencadeou um apertamento e levou a algumas alterações. Eu não tenho como curar, eu não tenho uma cirurgia, um remédio, uma placa, uma solução para este problema. Então, às vezes, a gente não consegue tratar. A gente consegue estabilizar, melhorar, tratar algum sinal ou sintoma, e aí este tratamento, essa melhora, ela vai se dar de diversas formas. A gente já falou aqui de ortodontia, cirurgia ortognática, alterações e ajustes oclusais, equilíbrio muscular, mas sim, acupuntura, laser terapia, fisioterapia, fonoaudiologia, psiquiatria, terapia com psicólogo, férias, são coisas diferentes. Né? Pode ser também férias ter mais qualidade de vida, né? E a gente fala muito do bruxismo, porque no nossa casuística, né, ele está ali como um principal fator, a principal válvula de escape do paciente, dessas emoções que a doutora Laura falou, que ele aperta, ele tensiona, e ele eventualmente nem percebe, está ali trabalhando, está ali fazendo alguma atividade, está contraído. A gente sempre escutou falar, quando a gente está tenso, sobrecarregado, a gente está fazendo o quê? Carregando o mundo nas costas. Essa sobrecarga aqui na região cervical, facial, ela não vem de hoje. Desde que o mundo é mundo, a gente escuta falar esse ditado. Ou aquela obra, né, que tem um homem carregando onde? O mundo nas costas. Essa questão, Atlas, né? O Atlas. Essa sobrecarga que a gente tem leva essa tensão que vai desencadear problemas e alterações.
Mas como tratar isso, não tem a solução. Terapia, fonoaudiologia, psiquiatria, jogar videogame, jogar futebol, Mas correr, você vai orientar introduzir também a hábitos procurar, saudáveis. a procurar algum recurso Não, também que com tire a certeza. pessoa, né, daquela É isso que a situação, gente né? vai fazer. Orientar, diagnosticar. Tem um sinal, um sintoma que é possível um tratamento, vamos tratar este problema. Mas o que desencadeou esse problema? Sim, Como eu falei, tem a que grande ser maioria, tratado lá na exato, origem, né? a grande maioria dos pacientes tem essa origem no apertamento. Mas e o paciente que não tem bruxismo? Ele pode roer as unhas, ele pode desenvolver um vício, uma mania. Tem paciente que tem a síndrome das pernas inquietas, então balança a perna. Tem paciente que o cabelo cai, alopecia, o cabelo cai por conta de ansiedade, estresse, nervosismo, de uma forma inesperada. Vai lá, cai o tufo do cabelo. Isso são parafunções, são manifestações que a gente tem por algum problema, né? Um gatilho, um fator que predispõe a essas alterações e precisam ser avaliadas. Tudo Elas são secundárias, são na verdade, né? E tudo é bem-vindo. Entendi. A acupuntura, É a multidisciplinar, fisioterapia. né? O Exatamente. tratamento, acho que é Hoje em multidisciplinar, dia não né? tem como falar Só você. em cuidar de uma disfunção temporomandibular sozinho. É multidisciplinar. A gente pode ser assim, o centralizador no sentido de eu vou avaliar o paciente, direcioná-lo para onde ele precisa. Mas é exatamente o que o doutor Igor falou. Psicologia, psiquiatria, fono, físio, acupuntura, laser, multidisciplinar. Eu vejo, ouço muito, leio também muito e pergunto se faz parte das DTMs, que é a nevralgia do trigêmeo. Ela faz parte? Então, essa é uma pergunta muito bacana. Por quê? Porque vem muito paciente achando que é nevralgia de trigêmeo. Os médicos, inclusive, eles superdiagnosticam a nevralgia de trigêmeo. A nevralgia de trigêmeo não tem nada a ver com a disfunção de ATM. A nevralgia de trigêmeo é uma dor neuropática, ou seja, uma dor de origem nervosa do nervo trigêmeo. Tá? Ele é chamado trigêmeo porque ele tem 3 ramos principais. Um ramo que vem aqui para a fronte, um ramo que vem para a maxila e um ramo que vem para a mandíbula. A dor da nevralgia de trigêmeo é completamente diferente da dor da disfunção de ATM, tá? A dor da nevralgia de trigêmeo... Ela é intensa, é muito forte. Muito. É uma das dores de maior intensidade que você pode imaginar. Ela é uma dor em gatilho. Ela é uma dor necessariamente unilateral. Quando a gente diz que é uma dor em gatilho, ela é assim, ela é uma dor que do nada ela vem. Uma vez foi muito interessante, porque entrou uma paciente no consultório e estava muito calor, e o ar-condicionado do consultório estava frio. A paciente entrou no consultório, ela fez, ai, eu falei, já sei o que você tem. Porque normalmente essa crise da dor, ela pode ser desencadeada pelo frio, entre outros fatores. Às vezes até um dente batendo antes. Às vezes acontece lá perto do gânglio, perto da saída do nervo, tem uma artéria importante que passa. E o pulsar da artéria batendo no nervo pode ser uma causa dele se irritar. E o nervo irritado, ele responde de 2 formas. Ou em forma de anestesia ou em forma de dor, tá? Então, é uma causa completamente diferente. A disfunção de ATM é uma dor articular, uma dor muscular, é uma dor do sistema osteoarticular. E a nevralgia de trigêmeo é uma dor neuropática, uma dor com origem nervosa. Nervosa. Vocês ouviram, eu acho que vocês acompanharam também uma moça de Goiás ou de Minas Gerais, não sei, que tinha essa dor já há 15 ou 16 anos, e ela fez uma vaquinha na internet porque ela queria fazer eutanásia por conta da dor. Que a dor era tão insuportável que ela não tinha mais vontade de viver. Era direto a 15... Eu não lembro agora se era exatamente a nevralgia do trigêmeo, mas eu acho que sim, porque tinha relação com isso. E aí, com a vaquinha, com a campanha que ela fez, porque é uma questão bem inusitada, uma pessoa querer fazer eutanásia. E moça, sei lá, não tem 30 anos ainda, me parece.
E aí, com a divulgação do tratamento, algum especialista testou, chamou-a para fazer um tratamento. Acho até que o implante de um neurotransmissor, alguma coisa tipo marca-passo no coração, que faz sabe, um choquinho, alguma coisa assim. E aí ela teve uma melhora assim absurda. Mas o mais absurdo disso não foi nem ela querer se matar e fazer a vaquinha para fazer fora, né? Porque aqui é proibido. Que os seguidores que entraram, que deram dinheiro para ela se matar, agora estão cobrando por que ela não vai se matar. Né? Ai, que horror. Mas, assim, eu trago isso só como ilustração da dor. Né? A nevralgia do trigêmeo, ela chega nesse extremo. É uma dor incapacitante, é uma dor muito importante. E tem uma coisa interessante, que assim como ela vem, de repente ela passa. Aí, por exemplo, o paciente está andando no shopping, aí vem a dor, dói, de repente passa. E quando passa tudo. Mas passa para sempre não, ou pode voltar? Não, vai ela e volta. Em crises. Intermitente. Assim. Exatamente. E hoje é importante a gente dizer que tem muito tratamento para a nevralgia do trigêmeo, desde o tratamento medicamentoso, o tratamento ela medicamentoso já tinha tentado tudo, clássico. Já tomava até morfina. E hoje uma esperança muito grande também para a nevralgia de trigêmeo é o canabidiol. O canabidiol é usado e existe, inclusive, que precisa também fazer o diagnóstico correto da cirurgia, que quando é a artéria pulsando e traumatizando o gânglio do trigêmeo, né, o nervo, tem uma cirurgia que coloca como se fosse uma almofadinha entre a artéria e o nervo, que amortece isso. Tem a radiofrequência também, que atua pelo calor, tem as contraindicações, que o paciente fica anestesiado, ele passa a não sentir dor, mas ele fica anestesiado. Mas ninguém é feliz com dor. Veja não, que absurdo essa menina chegar a esse extremo de pensar em numa eutanásia por causa da dor. Sim. Mas sim. É bem lembrado para demonstrar a intensidade, a importância da dor da nevralgia de trigêmeo. E a disfunção de ATM tem uma dor completamente diferente, né, Igor? Não é tão extrema, ela é suportável. Até que a pessoa até se acostuma e fica vivendo com ela sem ir atrás, né? Existe isso, né? A dor ela é muito pessoal, né? Uma experiência pessoal. É uma experiência pessoal e traumática, seja de baixa intensidade ou maior. Como a doutora Laura falou, é uma dor bem diferente da nevralgia trigeminal, que é uma dor intensa, que pode durar um certo tempo, mas às vezes são segundos. Vem, dá aquela dor, passa, mas como você falou, ela vai embora? Não. Ela vai voltar em algum momento e ela vai ficar. E a intensidade é tão alta que realmente é uma das dores mais intensas que os pacientes relatam, né? Mas são dores completamente diferentes. Agora, disfunção também. A gente tem paciente que chega ao ponto de falar, eu topo qualquer coisa, e já caiu em várias ladainhas, promessas, falsas promessas, porque já passou na mão de um monte de profissionais, de pessoas que indicaram tratamentos, e aí entra aquela pergunta que eu falei, tratar é muito difícil, é muito delicado falar, vou te tratar, mas chegam realmente com quadros intensos de dor, topando qualquer coisa, passando por qualquer procedimento, porque não aguentam mais. A dor para determinado paciente ela pode ser também da disfunção temporomandibular incapacitante, limitante, né? O paciente que às vezes não consegue abrir e fechar a boca mais, não consegue mais comer, não quer mais sair, perde a qualidade de vida. Sim, né? A rotina, o dia. Foi o que aconteceu com essa vamos moça, jantar, vamos sair, não quero. Ela não conseguia se alimentar. Ela sim. não conseguia se alimentar, né? Ter a mastigação, tinha dor no olho, assim muito forte, não conseguia ficar com o olho aberto. Ela tinha muita dor de cabeça, quer dizer, era uma dor generalizada que eu acho que leva mesmo, né, a pessoa no ápice da dor a pensar num momento de loucura em se matar, né? E é importante a gente lembrar que a nevralgia de trigêmeo, ela pode acometer os 3 ramos do trigêmeo ou às vezes ela pode acometer um só, por exemplo. Não necessariamente. E ela trazendo, né, para a nossa conversa, existe algum fator que provoque isso, que seja viral?
da paralisia, daí não a nevralgia, a paralisia, ela é viral, ao contrário da dor, ou não tem nada a ver? Eu sempre ouvi dizer que a paralisia... Sabe a pessoa que fica... Nós estamos assim, falando de outra coisas diferentes. Gente, coisa diferente, o nervo deleta. trigêmeo, o nervo trigêmeo tem vários tipos de nervo, Lília. Tem vários tipos de nervo. Tem o nervo sensitivo e tem o nervo motor, certo? Quando você tem uma dor, ela é porque você tem um problema num ramo sensitivo. O trigêmeo ele é sensitivo, certo? Agora, para você ter paralisia, é um ramo motor. Então, por exemplo, o nervo principal da mímica da face é o nervo facial, tá? O nervo facial é motor. Então, existem casos de viroses que podem afetar o nervo facial e o paciente responde com a maneira de ter uma paralisia facial, mas é diferente. Um nervo é sensitivo, o outro nervo é motor. Entendi. Eu queria, assim, para finalizar, agora é finalizar, porque o nosso tempo já está, né? Ai, que pena, naquele limite, pois é. Vai ficar muita coisa, sempre fica muita coisa para trás, mas a gente volta, né, e retoma os assuntos que ficaram em aberto. Mas eu gostaria, assim, de não finalizar sem perguntar, por a gente estar falando de ATM, DTM, né, e dor orofacial, a respeito de dor de ouvido e zumbido. Se se eles têm alguma ligação. Tá, então, eu vou falar da dor de ouvido, o Igor fala do zumbido, vamos? Então, vamos. Geralmente, o que acontece? Existe uma proximidade anatômica da ATM com o ouvido. Então, o ATM está aqui e o ouvido está aqui, certo? Na verdade, a ATM e o ouvido compartilham uma parede. A parede posterior da ATM é a mesma parede anterior do ouvido. Se eu tenho uma inflamação na região posterior da ATM, o paciente lê esse sintoma como dor de ouvido. Então, o profissional que mais manda paciente para a gente, geralmente é o otorrino. Porque o paciente fala, eu estou com dor de ouvido. Vai lá e vai no otorrino, o otorrino examina o ouvido, fala, não tem nada no ouvido, procura para ver a ATM. Então, a disfunção de ATM não causa dor de ouvido. Existe essa leitura da dor, como se fosse uma dor de ouvido, mas é a mesma parede que a ATM e o ouvido compartilham. Entendi. E, doutor Igor, o zumbido? Bom, fiquei com a parte mais delicada, o zumbido. E zumbido, a gente pode falar não só de zumbido, né? Acúfilos, tínitos, sensação de plenitude, que é aquela sensação que a gente tem quando está decolando ou pousando o avião, descendo, subindo a serra, ouvido tampado. E o zumbido, não só o chiado, cada paciente vai desenvolver um zumbido próprio, né? Vai ter uma assinatura ali específica dele. Sim, pode ter relação com a disfunção de ATM. E aí é também, como a doutora Laura falou, é um paciente que chega com bastante indicação, né, encaminhado pelo otorrinolaringologista, né, porque o paciente achou que era um problema no ouvido. E aí eu preciso frisar muito, porque pode ser uma causa, uma consequência, né, um fator associado aí a uma disfunção temporomandibular. Mas ainda não existe na literatura nenhum consenso sobre isso. Eu mudei para Campinas em 2013. E de 2013 até pré-pandemia 2020, a gente sempre tinha o congresso anual da Associação Brasileira de Disfunção. E durante muitos anos, este tema foi muito debatido. Mesa redonda, com otorrino, neurocirurgião, neuroclínico, bucomaxilo, especialista em disfunção temporomandibular. E em nenhuma das discussões, nenhuma das mesas, palestras, houve um consenso. A gente pode estar falando de zumbido causado por alterações cardiovasculares, como a doutora Laura falou, esse bater da pulsação da artéria em algum nervo, ou propriamente dito dentro do ouvido, alterações de colesterol, alterações de abertura e fechamento de boca. Então, assim, são inúmeros os fatores etiológicos, né, as causas que podem levar a zumbido. Então, eu falo, é muito delicado a gente falar, você tem um zumbido, vamos tratar a disfunção. Não. Mas tem como descobrir. Existe uma relação. O que eu falo existe uma melhora significativa. Geralmente, esse paciente que já passou numa consulta com o otorrino e viu que não há nenhuma alteração
otológica, né, no ouvido, nas regiões, como a doutora Laura falou, nessa parede que é compartilhada entre a TM e o ouvido, ele tem uma melhora com o tratamento para uma disfunção temporomandibular. Mas o zumbido, eu particularmente tenho pacientes que relataram melhora, uma boa melhora, que não sentiram nada. Mas até hoje, e olha que a gente tem uma casuística muito grande, nenhum paciente que falou, tratei minha disfunção, não tenho mais zumbido, não tenho mais tínitos, acúfilos ou dor de ouvido. Que é muito acúfilo, delicado. que é isso? São sinônimos, né? Sensações, tínitos, campainha, tambor, são os zumbido, Entendi. ouvido tampado, Tá. são sinônimos aí desse Acúfeno sintoma. quer dizer um barulho que Som, o né? paciente Acústico, escuta, mas que não é produzido pelo meio ambiente. Não é externo, não existe aqui Exatamente, fora. é Tá lá só dentro. ele que escuta. Ele escuta, mas Tá. não é o meio ambiente que produz. Entendi, não é o meio ambiente. Que interessante. Muito bom. Gente, então, a gente vai ter que finalizar mesmo, nosso tempo esgotou. E pergunto para vocês se faltou alguma coisa ou se vocês querem dar alguma orientação, alguma dica rapidinha para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, para a gente realmente encerrar o Papo de Buco de hoje. Laura. Eu acho assim que é um assunto muito vasto, então eu acho muito interessante. Mandem as suas perguntas, mandem as suas dúvidas. A gente volta aqui feliz, é um assunto que a gente ama, né, doutor Igor? E a gente volta aqui mais direcionado para esclarecer as dúvidas de vocês. Eu acho que fique como mensagem assim, quem tem alguma dúvida, quem tem algum sintoma que quer esclarecer, procure um especialista em dor e disfunção orofacial, que é a melhor pessoa para orientar você no seu problema. Obrigada, Laura. Doutor Igor? Eu queria agradecer e, como recado, realmente deixar aí para quem está nos assistindo e acompanhando, hoje, na nossa rotina, se a gente for dividir o tipo de paciente que nos procura, a grande maioria vem com dor. É aquilo que a gente está falando, ninguém gosta de sentir dor, ninguém quer sentir dor. Se você tem algum desses sinais, sintomas, se você se identifica com algo que foi conversado aqui, como a doutora Laura falou, procura um especialista, vamos procurar o atendimento. A gente consegue realmente só presencialmente, não adianta fazer, me tira uma dúvida, vamos perguntar aqui, é preciso marcar uma consulta, um horário com um profissional, com um especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, ou com um cirurgião bucomaxilo de confiança, aí, familiarizado realmente com esta área, para poder ser diagnosticado corretamente, ser acompanhado clinicamente, cirurgicamente, se for o caso, e dar sequência aí numa melhora de qualidade de vida. A gente não está falando só de tirar a dor, Sim. A gente está falando de devolver esse paciente para o meio social dele. Eu tenho pacientes que mudam a fisionomia, que mudaram de vida, que tiveram um ganho familiar, social, profissional, porque a gente conseguiu melhorar a dor, conseguiu, como eu falei, não gosto da palavra tratar, mas dar condições desse paciente ser inserido novamente na sociedade e voltar a querer viver, diferentemente da menina que você relatou o caso. Então, se você sente alguma coisa, se você se identificou em algum momento aí da entrevista, procura a gente, procura algum profissional de confiança, porque talvez a solução pode estar por aí. Obrigado. Obrigada. Então, você que está nos assistindo, nós vamos encerrando o nosso Papo de Buco. Agradecemos por estarem conosco até agora. E não deixe de mandar a sua dúvida, a sua sugestão, a sua pergunta. Não deixe de dar o seu like para que o nosso canal tenha maior relevância. E a gente se vê no próximo Papo de Buco. Até lá!